Hoje o Melhor e Mais Justo, você sabe, debate forma de ampliar o acesso e melhorar a qualidade de educação, da educação superior no Brasil. Desde 2004, a gente já falou disso, eu queria retomar, porque esse bloco a gente vai olhar para o futuro. Desde 2004 está no Congresso o projeto de reforma universitária enviado pelo Executivo, mexido, cheio de emendas, enfim. Qual a necessidade, quais as expectativas para uma nova reforma universitária no país? Estou perguntando isso na direção da gente tentar destinar esse bloco para pensar, vocês apontaram conjuntos de questões que mostram movimentos nesse tabuleiro da educação superior no Brasil, que tem, digamos, faz sentido em alguma medida e tem muitos problemas, né? Qual é, estrategicamente para o país, quais são as soluções no horizonte? Então, como que a gente combate uma educação privada de má qualidade e mesmo se ela for pública também de má qualidade, né? Como é que a gente combate, como é que a gente qualifica o ensino superior e como é que a gente faz com que a universidade cumpra as suas funções de ensino, pesquisa e extensão, tal como a LDB diz, que aliás de maneira indissociável, ensino, pesquisa e extensão, cumpra a sua função de produzir conhecimento, de formar quadros para o país e de ser um direito efetivo do cidadão brasileiro. Tá certo? Como é que a gente faz isso, Arthur? Então, primeiramente, eu gostaria de retomar um ponto da conversa anterior, do bloco anterior. Existem essa expansão muito grande da educação superior no Brasil, não pode ser feita do dia para a noite, né? Quer dizer, precisam se construir mais salas de aula, mais laboratórios, ter infraestrutura, etc. Isso é uma coisa que leva um pouco de tempo. E esses estudantes chegaram, né, aos seus montes nas universidades e a universidade precisa se adaptar também a essa nova realidade. Portanto, por exemplo, na universidade que eu estou, que é o fruto da expansão, ela está em construção e os alunos estão lá com a universidade em construção. Muitas vezes a infraestrutura não é a melhor que poderíamos desejar, mas estamos caminhando para algo que supostamente seja o ideal. A gente tem também relacionar a questão dos recursos possíveis, porque, né, apesar da educação ter a sua prioridade agora com a política, mas também tem outras questões, tem saúde, tem saneamento, tem uma série de outras coisas. Seja, o país tem que equacionar um conjunto de elementos. Mas eu queria, inclusive, introduzir nessa questão, e sei, o Otaviano tem experiência nisso, porque já dirigiu o INEP. O Brasil tem avançado em relação aos seus processos de avaliação, por exemplo, da graduação, né? Queria que você também colocasse isso, quer dizer, a avaliação dos cursos de graduação, as avaliações feitas pela CAPES nos cursos de pós-graduação estrito sensu, vão no caminho certo e são uma ferramenta, um instrumento para tentar ajudar na qualificação do ensino superior que a gente tem no país? Olha, veja, Tuto, aí você levantou um problema que em 5 minutos realmente não dá para resolver. E vou dar só 3 para você. Ainda é só 3, né? Então, a questão é a seguinte. Uma apertada síntese. Tem muitas brechas, muitos buracos e a avaliação está mal entendida, está mal aplicada e está mal explicada para a população como um todo. A avaliação que você tem no Brasil, essa que chega mais à grande massa da população, é uma avaliação por... como é que se diz? Ranqueamento. 5, 4, 3, 2, 1, A, B, C, D, E. Uhum. Isso não quer dizer, embora você possa ter um ranking A, B, C, D, E, o A são os melhores, o E são os piores, ou os 5 são os melhores, os 1 são os piores, mas não quer dizer que os melhores sejam bons, porque você simplesmente ranqueou. Então pode ser todos muito ruins, que é o que acontece em várias áreas do conhecimento. Então isso desinforma de uma proporção à população que ela perde noção das coisas, né? A avaliação que surtiria resultado seria a avaliação de curso, saber que se aquela instituição pode dar aquele curso e aquele diploma. Essa sim, mas essa não é por ranking nem por nada. Mas essa é aquela em que o MEC perde o poder de ação sobre a instituição, porque eles têm essas 3 milhões e 500 mil vagas, ou 3 milhões e não sei quantas mil vagas para oferecer. Então, ainda que você feche uma São Marcos aqui, uma faculdade ali, uma coisa assim, o número de imediatamente vagas aparece outra. Aparece outra imediatamente, porque você liberou aquele estudantado. Um outro aluga um prédio ali na esquina, compra umas cadeiras, contrata os professores e dá o mesmo curso. Quer dizer, então não tem como, a coisa saiu fora de proporção, né?
Essa expansão que teve no Brasil, que foi grande entre as federais, no global público é pequeno e é menor que a privada. E, inclusive, mesmo com essa expansão, não tem acompanhado a expansão que o resto do mundo teve, particularmente países intermediários. Porque a gente pensa que o mundo todo está parado e não está parado. Nós temos hoje, ainda grosso modo, um engajamento no ensino superior, grosso modo, metade do que tem em percentual da população. Chile, Argentina, Uruguai, para pegar nossos vizinhos aqui. Né? Como era há 20 anos atrás. Eles não ficaram parados. Nós andamos, eles andaram. Né? Então, não foi tão grande assim. E o que a gente tem que ter, claramente, são cursos de qualidade, acho que como você colocou, que responda às necessidades do país, forme os quadros que o país precisa e não responda ao mercado. Porque essa boca torta do cachimbo, formar gente para responder para a demanda do mercado, está totalmente inaceitável. Quer dizer, gente não é mercadoria. Porque o mercado pressupõe empregado, desempregado, sucateado, descartado ou aproveitado. Né? Não é essa a ideia. Formar a força de trabalho de que, como você colocou bem, formar a força de trabalho que o país precisa. Para isso precisam recursos. É impossível resolver isso sem recursos, né? Recursos eu acho que tem, por exemplo, essa política educacional do Ciências Sem Fronteiras, onde o governo federal tem uma meta de enviar para o exterior, inclusive alunos de graduação que antes era impensável, né? Antes do mestrado, doutorado, né? Não chega a ser uma política. Não, é um programa que vai enviar os melhores alunos. Você bate nos 5%, nos menos que 5% do PIB em educação, é isso que dá para fazer. Eu queria falar a questão da qualidade da educação esse problema no ensino superior público, porque uma argumentação que existe com a questão da ação afirmativa, que a gente não falou aqui nesse programa, que não deu muito tempo, mas para a inclusão você precisa também falar da ação afirmativa. Na UFABC, por exemplo, metade das vagas é para ação afirmativa. E daí analisamos uma argumentação muito recorrente onde a qualidade da universidade vai cair por causa que os alunos que entram em ação afirmativa são alunos com uma qualidade inferior. De formação formação básica e, portanto, a qualidade da universidade como um todo vai cair. Analisamos isso com todos os alunos da instituição, baseado em questionários que enviamos, e vimos que existe sim uma diferença na questão do êxito estudantil dos cotistas e dos não cotistas. Mas, no decorrer dos estudos universitários, essa diferença vai cada vez mais diminuindo, e só por si isso já vale essa política de ação afirmativa e esse investimento pesado que o governo federal e também governos estaduais estão fazendo. Alexandre, queria entrar na conversa, vai lá. Vamos lá, Tuto. Até analisar, né, o ensino superior na realidade brasileira, né, como disse o professor, acho que a gente tem que analisar o ensino tanto privado quanto público na realidade brasileira. Eu concordo muito que às vezes a gente cai no erro de entender que a universidade brasileira, né, ela existe, ela é ruim, né? Ou seja, ainda ela não está complementada porque ela é nova, né? Mas ela está em curso essa transformação, isso que a gente deve entender. Quando eu digo na questão do ensino privado, né, que ele existe, nós temos que lidar com ele, que esses programas são importantes, não é porque eu estou analisando o ensino privado de uma forma menos criteriosa. Não, de uma forma criteriosa também. Mas é que essas instituições, para a sociedade democrática que a gente vive, ela não pode existir sem ter uma participação, sem ser ocupada pelas camadas populares da nossa sociedade. Eu acho que o que vai avançar no ensino hoje, ou seja, o que vai avançar na nossa reforma universitária, que é um projeto que a gente discute já tem um bom tempo. Inclusive, eu fui da gestão da Uni, que elaborou um projeto de reforma universitária dos estudantes, né, ocupou reitorias, ocupou os espaços da universidade, tanto pública quanto privada, para conseguir avançar a educação. Ou seja, eu acho que a questão do financiamento, nós precisamos investir 10% do PIB para a educação. Né? Ontem o Vagnoni apresentou lá, fez a leitura do relatório do PNE, né? Ainda faltam mais 10 itens para serem analisados, tem mais de 100 emendas que foram propostas, que também precisam ser analisadas, mas eu acho que essa questão do investimento, o Brasil precisa avançar aí bastante. A questão da qualidade, a questão
né, das avaliações... Investimento, talvez inclui 10% do PIB para a educação em sentido geral seja pouco, a gente tem que avançar para isso, talvez até para superar isso, mas nós precisamos também de projetos, De né? projeto. De projeto no sentido de política. E a universidade, enquanto projeto, ela tem que encontrar o seu princípio. Na nossa opinião, na opinião dos estudantes, né, do Estado de São Paulo e dos estudantes do Brasil, essa universidade ela deve servir às demandas do desenvolvimento nacional. Elas devem servir às demandas da nossa nação. Então, essa universidade ela tem que ser republicana, essa universidade ela tem que seguir a ordem do nosso tempo. Ou seja, o Brasil precisa avançar e as suas instituições precisam avançar junto com elas. Dentro dessas instituições está a universidade, porque a educação é muito importante não só para formar, né, a cidadania, para formar o caráter do cidadão. Ela é importante, inclusive, para manter o grande elo de ligação da democracia hoje nas instituições, né, tanto questão moral quanto questão social, é a universidade. É a universidade que pensa e que organiza o trabalho social, né, na nossa sociedade. Então, eu penso que a reforma... não exclusivamente. Não exclusivamente, porque a gente tem alguns exemplos, ou péssimos exemplos. Eu também não quero ser, né, pessimista de entender, eu sei, né, percorro muitas universidades, assim, inúmeras universidades, essas universidades que fecharam, já tive em porta de universidade, essas universidades que são ditas como Unisquina, eu vivo nelas, inclusive, né. Acho que a gente tem que entender o seguinte, né, que essas universidades, né, elas precisam de qualidade, nós precisamos lutar por elas. O MEC, ele peca muito porque ele não tem realmente, não tem controle total por essas universidades, porque passa muito interesse em relação a isso. Por exemplo, a Unição Marcos, como que ela foi chegar a esse patamar até agora? Há 2 anos atrás a gente estava lá com o mesmo problema, o MEC fez intervenção e agora ela fechou as portas. Então não é bom a universidade fechar as portas, seja ela pública ou privada, porque se ela fechou a porta, diz que ela chegou no máximo, né, do descumprimento com os princípios legais da educação. Então, aí tem que fechar a porta mesmo. Eu também acho. Se deixar uma universidade aberta... Não, professor, só para entender, eu lutei para fechar a porta. Eu acho que não devia abrir. Isso. Eu acho que não devia ter aberto. Eu lutei para fechar a universidade. Eu lutei com os estudantes para fechar a universidade. Eu estava lá, sabe, Unição Marcos, em todas essas daí. O que eu quero dizer é o seguinte, o MEC ele precisa assumir essa responsabilidade mas não adianta de regular, você fazer um discurso assim na prática. Como ele faz? Só deixa eu terminar, professor. De regular. Que precisa. Terminar, pode de regular, mas não vai completar. De regular a universidade. Então, esse é um grande gargalo nosso. Então, eu acho que a reforma universitária ela tem que vir com regulamentação do ensino privado, ela deve vir, né, acho que com a refundação do pensamento que deve ser introduzido na universidade pública, do conceito para que ela deve servir. Na nossa opinião, ela deve servir à nação, deve servir ao desenvolvimento nacional. É isso que eu estava chamando de projeto, né? Que universidade que o país precisa, que universidade que o país quer, e como, se é que o país não tem universidade, ensino público e gratuito em todos os níveis para todos, né? Que universidade privada que complementaria o sistema público universitário no país. Está vendo? Não, pois é, não existe isso no mundo. Pois é, não existe isso no mundo. Lamentavelmente, para quem defende isso... Onde você vai nessa direção. Nos países onde o sistema educacional funciona bem, não há uma base de instituições privadas da forma que existe no Brasil. Não, mas nós estamos defendendo o contrário, tá certo? Isso. Nós estamos defendendo que o ensino público e gratuito, de qualidade, seja, digamos, o farol de uma política universitária responsável então, que nos leve para o desenvolvimento, é isso? Ela teria que ser, certo? Isso, ela teria que ser pública, basicamente pública. Se houver instituições privadas, elas devem estar, de algum modo, reguladas. Mas por que haver instituições privadas? Então, essa é a grande pergunta. É que, na verdade, há. Não é? Porque na enquanto elas não forem não extintas... Não é verdade. Nos Estados Unidos não existe. Nos países europeus não existem. Quantos anos tem universidades privadas que são... Pouquíssimas. Quantos anos tem a universidade? Sim, mas é 20% dos Quantos anos tem a universidade nos Estados Unidos e quantos anos tem a universidade no Brasil? Você não está criando a roda. A roda você pode... Desculpa, importa a evolução da universidade, a criação da instituição.
Importa. Tem país que tem Importa. universidade recente é muito boa. Não, universidade não é da que nem década de árvore, que qual você país? planta, tem que esperar Mas 500 anos me para cita- amadurecer. Me cita um país, professor, que tem universidade da década de 30 para Otaviano, cá. não Da década cite, de por 30 favor. pra cá, eu não sei, cite, porque mas- a gente vai começar um novo debate Você no final pega- do programa. A gente pode pro- pautar um novo programa para tem que pautar discutir, uns 10 ou 20 já. políticas universitárias. Ótimo. Tá certo? Eu agradeço demais a presença de vocês aqui à mesa, no debate. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a perceber quanto a educação superior é peça fundamental no processo de desenvolvimento do nosso país. Educação básica mais ainda. Desculpa. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever os outros debates que a gente já fez aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e no Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.